Há cerca de, calculo aí talvez 1 mês e meio, 2 meses até compartilhei com um dos casais aqui da igreja, me veio uma palavra muito forte do Espírito Santo ao meu espírito, e essa palavra declarava o seguinte, e eu creio que não envolve somente a casa aqui, mas a igreja de um modo geral. Me veio muito forte no espírito, a voz do Espírito Santo dizendo: na minha igreja existem muitos casais que precisam experimentar o poder da redenção. E o Espírito Santo começou a falar algo ao meu coração acerca de redenção dentro do casamento. E eu quero trabalhar em cima de 2 referências bíblicas aqui, hoje, ainda que não seja aplicado diretamente à questão do casamento, à questão de família, mas nessas 2 escrituras eu posso tirar alguns princípios que podem ser inseridos, sim, na nossa caminhada, como casal, como família, diante de Deus. E eu quero convidar que você abra sua Bíblia, é uma passagem bem conhecida, Milagre de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 2, e vamos ver verso 19 até o 22. 2 de Reis 2, de 19 a 22. Eliseu já tinha recebido uma porção da unção dobrada que estava sobre Elias, e a partir desse momento ele começa a operar alguns milagres extraordinários, e de maneira tão forte, se vê no capítulo 2 aqui, um milagre poderoso. E nós queremos aplicar os princípios aqui desses versículos dentro do nosso relacionamento conjugal. Os homens da cidade, verso 19, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável, como ouviu o meu senhor, porém as águas são péssimas, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então ele saiu ao manancial das águas, e deitando o sal nele, disse: assim diz o Senhor, sarei essas águas, e não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Amados, quero aplicar isso dentro do contexto familiar, dentro do contexto de relacionamento na vida de um casal. O profeta recebe a unção dobrada da parte do Senhor, e um dos primeiros milagres que ocorreu aqui foi a cura de uma terra que era estéril, que não produzia nada. Agora, essa terra estéril, ela pode figurar sim, muitas vezes uma família, o relacionamento conjugal, que muitas vezes não consegue desfrutar de uma vida abundante. São casais que não conseguem viver em harmonia, automaticamente vivem na esterilidade, porque não conseguem produzir frutos. Então há percalços mais profundos. Então vejo que essa terra estéril nós podemos aplicar como relacionamento conjugal. Agora, é interessante que aquelas águas ali, diz o texto, que elas destilavam morte. E a palavra que Deus dá ao profeta é que ele tome um jarro, coloque nele sal e deite esse sal aonde? Lá na fonte, lá na origem. Então, a terra deixou de ser estéril. O grande problema ali não era propriamente a terra estéril, mas sim a morte que havia na fonte. E a palavra que o Senhor deu a Eliseu foi exatamente ele ir no ponto de origem, onde estava a causa daquele problema sobre aquela terra. E eu vejo a nível de família,
Muitas vezes, como ministro do Evangelho, as diversas situações que aparecem, nós temos que verificar, essa é uma boa palavra, principalmente para quem trabalha com células aqui. Nós temos que verificar por que está acontecendo tantos conflitos naquele relacionamento conjugal. Qual é a fonte de tais problemas? A esterilidade aqui da terra, o problema estava naquelas águas que não ministravam vida, era água mortífera. E Eliseu teve que deitar sal exatamente na fonte. Então, nesses problemas conjugais, nós temos que ir exatamente na fonte, no ponto de origem. Aí se descobre o fio da meada, porque está resultando em tantos efeitos, quantas consequências que vem, impede o casal de ser feliz, impede o casal de desfrutar de uma vida abundante. Há situações das mais terríveis. E como ministro do Evangelho, nós temos que ir lá na raiz, lá na fonte, e tratar da fonte. E há 1 mês e meio atrás veio essa palavra. Há muitos casais que precisam experimentar um poder extraordinário de redenção. Por que redenção naquele casal? Porque a origem, a maneira que ocorreu o casamento, não foi numa situação favorável que venha agradar a Deus. E a Bíblia tem clara, quando Jesus mesmo diz, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Diga ao seu vizinho, aquele que foi ajuntado com alguém por Deus, não pode haver separação. Aí eu começo a ver, dentro da igreja do Senhor, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo somente a Yarne aqui, mas o corpo de Cristo de um modo geral. Há muitos casais que precisam passar por um processo de redenção. São casais que muitas vezes, eles não encaram o casamento como uma aliança diante de Deus, de fato é uma aliança de sangue, vem simplesmente como se fosse um contrato. Por isso que hoje nós olhamos para a igreja do Senhor e acaba muitas situações desembocando em separação conjugal, posteriormente divórcio, e vem todas aquelas consequências negativas sobre a vida do casal. Eu sempre digo que numa situação de dissolução conjugal, é raríssimo, pelo menos eu nunca vi, que as duas partes fiquem bem. Algumas ocasiões, as duas partes são afetadas terrivelmente. No campo emocional, no campo de finanças. Em outros casos, uma das partes. Em outros casos, as duas. Porque as consequências vêm. E muitas vezes sobre os filhos, que acabam recebendo uma carga violenta, que veio por essa quebra de aliança, essa dissolução. E eu vejo aqueles filhos, muitas vezes, com o coração completamente dividido, crianças ainda novinhas, já com violentas crises de identidade. E no futuro, lá na infância, na adolescência, terão problemas dos mais terríveis. Agora, essas situações tem que haver um discernimento bem claro e tratar lá com a raiz, como aquele casamento foi estabelecido. E infelizmente, alguns casais não encaram o casamento como uma unidade, uma aliança de sangue, mas como se fosse simplesmente um contrato. Gente, quando você começa a estudar Gênesis, Gênesis é o livro das origens, é como tudo começou. O Senhor planta o jardim do Éden, estabelece a primeira família ali, Adão e Eva. Eva é formada de uma costela de Adão, derivou da própria vida de Adão. E um dia vai se unir novamente. A mulher vai unir ao homem, por quê? Ela foi formada da costela. Diga ao seu vizinho, a mulher foi formada de uma costela de Adão. Aí você já vê a unidade. E quando você estuda Gênesis, os primeiros capítulos, você vê que havia harmonia entre os dois, havia cumplicidade.
Diz a Bíblia que estavam nus e não se envergonhavam disso. Não tinha nada de errado. E Deus estabeleceu ali de maneira bem clara uma unidade: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unirá-se a sua mulher, para ser o quê? Uma só carne. Ali estava estabelecendo então a visão clara do casamento baseado numa aliança de sangue em cima de unidade. E Adão e Eva levaram tão a sério a questão da unidade que até pecaram juntos os dois. Primeiramente Eva foi tentada, depois foi tentar o quê? Adão. E ambos comeram do fruto. E como consequência do pecado, ambos foram expulsos do jardim. Diga ao seu vizinho, nem mesmo o pecado conseguiu separar aquele casal. Havia unidade ali. Agora, nós olhamos para a casa de Deus em nossos dias, podemos ver alguns casais que estão longe dessa realidade de unidade. E eu estava analisando, né? Nós viajamos para muitos lugares, e inclusive outros países. Nós vamos pregar em muitas igrejas, e são muitos casais que nos procuram. E sofrendo violentos conflitos, principalmente brasileiros, sul-americanos, que estão lá em países da Europa. Nós encontramos isso em Portugal, encontramos em Londres, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão. Casamentos que foram formados, sabe aonde? Simplesmente em cima de um contrato. Porque a pessoa precisa estar casada com alguém para poder conseguir, por exemplo, nos Estados Unidos, um green card, um cartão verde, conseguir trabalhar no Japão, em Portugal, em qualquer outro lugar. Então é um casamento simplesmente forjado. E é um casamento no qual não há bênção de Deus. É um casamento que foi feito simplesmente para conseguir uma porta de emprego, para conseguir um visto permanente, um cartão verde. Diante de Deus não tem unidade. Para mim ali não existe aliança. O que existe ali é simplesmente uma coabitação, nada mais que isso. Agora, eu fiz aqui um pequeno diagrama, fazendo uma comparação entre aliança e contrato. Aliança no casamento, amados, é algo completamente unilateral. Por que unilateral? Porque ambos são um. É um ministrando o outro. Esposo ministra a esposa, esposa ministra o marido. Agora, quando tem uma visão de contrato, que o casamento é um contrato, você vê que eles vivem um relacionamento numa esfera bilateral, não é unilateral. Por quê? Cada um tem os seus pontos de vista, eles querem manter a sua individualidade. Ao invés de viver em unidade, complementando a outra, eles vivem em competição. Diga ao seu vizinho, o casamento é um relacionamento unilateral, não bilateral. E olha na igreja, quantos encaram o casamento como algo bilateral. E aí eles vivem em conflito. Quer ver alguns exemplos? A esposa, não, esse é o meu salário. O marido, não, esse é o meu salário. Tem vidas individualizadas. Pontos de vista completamente diferentes um do outro. E por viver de uma maneira bilateral, nunca chegam a um acordo. Até mesmo com relação à fé. Para mim, parece algo assim tão negativo. O casal, de repente, o esposo congrega em um segmento evangélico e a esposa no outro. Não conseguem ficar juntos. E nós vimos na Alemanha isso até dentro de um ministério. O pastor serviu-se numa igreja pastoreando e a esposa fazia parte de uma outra igreja. E você não imagina os conflitos que aquela igreja estava passando.
As pessoas chegaram ao ponto de ir embora. Disse, não tem condições. Né? A esposa do pastor não está aqui na igreja, está num outro segmento. Então, há aquela descredibilidade muito grande. Pegaram e saíram. Muitas pessoas da igreja. Gente, uma aliança é incondicional. Diga isso, uma aliança está no aspecto incondicional. Agora, se a pessoa encara o casamento como simplesmente um contrato, para eles todas as coisas são condicionais. A esposa que chega e diz, olha, eu só aceito e recebo meu marido como cobertura, como sacerdote da casa, se ele fizer isso, isso, isso e isso. E quantas vezes o marido reclama da mulher? Ela tem que fazer isso, 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 isso. Gente, não há unidade. Então, eles vivem completamente de maneira paralela. É a esposa que diz para o marido, olha, eu vou me submeter a você, você vai ser meu cabeça, mas tem que fazer isso, 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 isso. Quando você fizer, então me submeto. E o homem, de repente, não toma o seu papel de cabeça na casa, não cumpre o seu papel sacerdotal, quem sabe nem provedor da casa ele é, e diz, olha, eu vou mudar, mas você tem que agir assim, assim, assim. Então veja, sempre estabelecendo condições. Diga ao seu vizinho, quando um casal encara o casamento como uma aliança, e não como um simples contrato, eles entendem que isso é incondicional. Marido, isso não pode estar estabelecendo condições. Aí um outro detalhe também, uma aliança, amados, é algo irrevogável. Por isso, quando você lê lá em Malaquias, está bem claro ali, vamos dizer que o texto de Malaquias é muito importante. Diz a palavra do Senhor. Aqui ele enfatiza muito, acentuadamente, a questão da aliança e declara uma verdade aqui extraordinária. Abra bem seu coração, teu espírito, para receber isso. Verso 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que nos havemos alevosamente uns para com os outros, profanando o pacto dos nossos pais? Judá se tem havido alevosamente, e a abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. E o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fez isto, e que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Agora, veja bem, está vindo aqui de maneira muito forte, como um juízo da parte do Senhor. E por que vem esse juízo? Aí você começa a ver, ele vai descrever aqui algo muito forte, em seguida. Ainda fazer isso. Veja o verso 13. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e gemidos. Em outras palavras, lágrimas de crocodilo. Porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. Todavia perguntais, mas por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com o qual procedeste deslealmente, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um? Aí lembramos o jardim do Éden, Adão e Eva. E não fez ele somente um? Porque ele sobejava o espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa?
Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E aí ele fala, no verso 16, por isso ele detesta o divórcio, porque é uma ruptura de uma aliança de sangue estabelecida por Deus. E aos olhos de Deus é algo completamente irrevogável. Agora, se a pessoa encara o casamento como simplesmente uma forma legal, como um contrato, para eles simplesmente é algo revogável. Por isso você vê tantos divórcios dentro da igreja. Eu já vi pessoas que estão quarto, quinto casamento, gente. Querem competir com a samaritana. Quantos maridos ela teve? Bem disseste, porque 5 maridos tivestes. E o homem que está contigo não é o teu esposo. E hoje na igreja tem pessoas competindo aí com a samaritana. Quarto, quinto casamento, e sempre vem um líder irresponsável, entre aspas, abençoa tal aliança. Diga ao seu vizinho, uma aliança tem um efeito irrevogável. Agora, se é um contrato, é revogável. Por isso, muita gente tem quebrado aí princípios de aliança dentro da igreja. Agora, veja, essas situações, o casal, o relacionamento, tem que experimentar uma cura lá no ponto de origem. O que fez com que esses problemas aí começassem, então, a acontecer? Conforme foi a origem desse casamento, não baseado na bênção de Deus, não em cima de um fundamento do amor ágape de Deus, aquele amor que habita no coração de Deus, que deve estar dentro do relacionamento conjugal, aí começa a vir as consequências mais terríveis. E não adianta você pegar um casal, um ministro evangelho, e trabalhar em cima dos simplesmente efeitos. Tem que atingir a causa, diga isso, tem que atingir a causa. Porque Eliseu, ele foi lá na fonte, deitou sal ali, para que as águas fossem curadas e a terra deixasse de ser estéril. De repente a família está vivendo tempos de conflito e serenidade. Agora, o que resulta? Como foi aquele casamento? Será que ele tem a bênção de Deus? Se não teve, foi um casamento fora dos parâmetros da Bíblia. Vou dar aqui uma lista de situações que eu já encontrei fora, principalmente fora do Brasil, mas aqui dentro também. Essa situação que deu origem, ela precisa ser redimida diante de Deus. Por isso me veio bem claro, Deus quer trazer redenção aos casamentos. Então, quando você vê as alianças aqui na Bíblia, elas tinham um efeito indissolúvel. Por que Israel, de repente, sofria percalços, consequências? O Senhor permitia que viesse tempos de juízo, e uma das primeiras coisas que acontecia, o Senhor permitia que inimigos fossem levantados contra a nação. Porque havia sempre quebra de aliança com Deus. E aí você vê, quando o povo de Israel se arrependia, aquele juízo era aplacado. De quando em quando se levantava um rei justo que temia a Deus. Ele tinha atos de sacrifício, oração diante de Deus, intercessão. E o Senhor, então, realmente transformava o juízo em misericórdia. Já há casais que precisam experimentar isso de maneira muito forte. Experimentar tempos do favor de Deus. A misericórdia nada mais é que o coração de Deus em cima da miséria do ser humano. E há casais na igreja que têm que experimentar isso de uma maneira muito forte. Agora veja, de maneira tão clara aqui, na Bíblia, às vezes que a aliança era quebrada, vinham as consequências. E a situação para mudar o quadro era um arrependimento profundo. Aí vinha tempos de paz, tempos de prosperidade. Por quê?
Para Deus, aquele concerto, aquela aliança, tinha um efeito irrevogável. E o povo quebrava essa aliança, por isso vinham as consequências. Por exemplo, porque muitas vezes na igreja, em muitos casamentos, está havendo quebras constantes de aliança. Porque se eles encaram a vida a dois, o casamento, como um simples contrato, parece que eles dão mais valor àquele documento que foi expedido no cartório, do que basicamente o princípio da palavra de Deus. Então, na mente deles, aquele casamento é como fosse um simples contrato, que a qualquer momento, então, eles podem romper, e rompem. E vão muitas vezes para outros relacionamentos conjugais. E não analisam aí o valor e os efeitos que vêm através da aliança. Diga ao seu vizinho, casamento é uma aliança, não simplesmente um contrato. Por isso, amados, sem essa revelação de unidade no casamento, aquele lar, aquele relacionamento será cheio de mágoas. E a vida, dois, acaba se tornando um ambiente de dor, e não de intimidade, não de cumplicidade, nem amor. Simplesmente as pessoas coabitam dentro de casa, mas não têm a realidade do casamento. Agora, me veio bem claro, para receber uma cura realmente, da mesma maneira que foi deitado o sal lá no ponto de origem, ele não foi ali e lançou sal na terra, não, foi na água, lá na fonte. Porque aquela esterilidade, aquela terra ruim, era o resultado do que estava negativo na fonte. E há famílias que de repente vai se trabalhar com ela em cima dos efeitos, sem nunca discernir as causas. E quem sabe os tantos conflitos, o fato de não conseguir viver em unidade, o fato de ter filhos que vivem emocionalmente desajustados, quem sabe tem uma ligação direta lá com a fonte. Como aquele casamento foi estabelecido diante de Deus. E há muitas formas erradas de consumação de casamento e que traz problemas. Então, particularmente, eu tenho contado diversas razões que deram origem aos casamentos. Isso nos aconselhamentos, nos países que nós vamos ministrar, né? Inclusive entre pastores também. E eu numerei aqui as coisas que eu tenho encontrado. Existem casamentos que foram consumados, estabelecidos em cima de uma razão ilegítima. Não impulsionado pelo amor de Deus, uma direção de Deus, não está presente ali o amor ágape que vem do Senhor. E eu vou dar aqui uma série de situações. E eu posso ver esses casais, quando são inseridos nessa questão aqui, eles vivem não de maneira abençoada, mas há conflitos, inúmeros problemas. Por exemplo, existem casamentos, casais dentro da igreja, cujo casamento foi estabelecido em um fundamento de julgo desigual. Casamentos em forma de julgo desigual, onde você olha para dentro da casa, você não vê um casal, você vê duas pessoas individualmente separadas. Vivem dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas são pessoas isoladas entre si. Você não vê unidade. Isso é terrível. Esse casamento, de repente, simplesmente foi formado num julgo desigual. Gente, eu vejo situações, é um problema na igreja hoje. Por exemplo, casamentos mistos, onde um é crente e a outra pessoa não.
E isso se dá muito, principalmente, dentro do aspecto feminino. E eu já vi pessoas, até mesmo em pastoreamento, a pessoa chega e diz, não, eu vou casar porque eu tenho certeza que ele vai se converter. E muitas vezes a pessoa não se converte. E a tendência daquela pessoa ali do sexo feminino ser levado a frequentar até feitiçaria amanhã depois, gente. Eu conheço pessoas, mulheres, que eram até do Ministério do Louvor da igreja. Casaram com um descrente. Alguém com raízes espíritas. E sabe onde estão hoje? Estão no espiritismo, na macumba, no catolicismo. Agora, por que estão enfrentando isso? Há um ponto de origem, o tipo de casamento que foi feito fora de uma visão bíblica. É um casamento de julgo desigual. Por exemplo, há casamentos que ocorreram sem a bênção dos pais. Os pais de uma das partes não concordavam com o casamento. E quantas vezes falou para o filho, para a filha, olha, eu não aprovo esse casamento. Não concordo com isso. Não tem a bênção dos pais. E há situações, amados, que pessoas já chegaram a nós, e você vê que são casamentos problematizados, porque vivem debaixo do poder de palavras que vem lá do sogro e da sogra. Ah, minha filha, poxa, você casou com um homem vagaroso, devagar. Ah, tua família nunca vai chegar a um lugar do sol. Particularmente, eu vejo pessoas que caminham debaixo do efeito de palavras negativas que foram dadas por uma autoridade relacional. Porque um sogro e uma sogra, como o filho e a filha casou, queira ou não queira, entrou debaixo de um jugo ali de autoridade relacional. E você sabe que as palavras que vêm da boca de alguém que tem autoridade, elas vêm carregadas de poder, há um poder criativo. É isso que é declarado de maneira muito forte lá em Provérbios 18. Há poder no quê? Nas palavras. E há casais que não caminham bem, porque estão debaixo do efeito de sentenças tão negativas que foram dadas pela autoridade relacional. Ah, minha filha, você vai casar com esse homem, você vai ser infeliz. Ah, meu filho, vai casar com aquela moça, ela não vai te fazer feliz. Você vai ver só, vai te dar problema. E essa pessoa começa a declarar isso. Vai amaldiçoando. Diga ao seu vizinho, há poder nas palavras. Quem sabe eles estão vivenciando algo tão terrível no casamento. Portas de trabalho fechadas, não consegue fluir em nada, porque é uma sentença negativa que foi dada lá atrás por uma autoridade relacional. Poxa, minha filha, você vai casar com esse homem? Talvez você passe até fome. Ah, eu vejo que ele é tão devagar nas coisas. Sabe o que é isso? Maldição. Vai amaldiçoando. E aonde que você tem que trabalhar? Lá no ponto de origem. Essas pessoas têm que experimentar o poder da redenção nesse relacionamento conjugal. Por isso me veio claro, há quase 2 meses atrás, há casamentos, há casais na igreja que têm que experimentar o poder da redenção. A origem desse casamento tem que ser remida. Por exemplo, casamentos que são frutos de decisão própria, baseados em rebeldia, ou numa atitude de vingança dos pais. Quem sabe aquele jovem, aquele rapaz, aquela moça,
tem pais completamente impositivos, manipuladores, e a pessoa quer sair desse jugo, se casa com o primeiro que aparece. Não há ali uma testificação no espírito, não há uma medida de amor para sustentar aquele casamento, simplesmente foi uma fuga. Muitas coisas darão erradas. Tem que ir lá e estabelecer uma cura lá na origem. Tem que ser redimido isso em nome de Jesus, para que possam caminhar bem e as consequências desapareçam. Há casamentos que só vieram existir por causa do pecado da fornicação. Como estavam ali namorados, noivos, porém viviam em fornicação. E muitas vezes, por medo de uma gravidez precoce, acabam se casando. Gente, nós já vimos casos onde houve um casamento. Por quê? Porque foi gerado um filho antes do casamento. Então decidiram ficar juntos. O casamento não foi baseado num amor mútuo, mas sim para fugir da consequência ao que as outras pessoas iriam falar, atribuir, por causa daquele filho que veio como resultado de relações sexuais de maneira precoce antes do casamento. Quem sabe vai se arrastar aí futuramente problemas seríssimos naquele relacionamento conjugal. São duas pessoas que não se amam. É muito difícil desconsiderar o casamento como uma aliança. E com certeza, nesse aspecto, lá na frente, desemboca numa separação e posteriormente o divórcio. Porque o casamento ali não foi fundamentado debaixo da bênção de Deus. Esse casamento só veio existir porque houve relações sexuais antes do casamento, porque houve ali, muitas vezes, uma gravidez precoce. Tem que ser curado lá na origem. Não adianta mexer com os efeitos. Tem que haver um arrependimento de profundidade, trabalhar no sentido de redimir completamente isso. Diga ao seu vizinho, casamento não é simplesmente algo voltado a uma obrigação moral, mas sim uma aliança. E queira ou não queira, amados, nós já deparamos com situações onde o casamento só foi consumado por causa de uma obrigação moral. Aquela moça, namorada ainda, o noiva, engravidou. E por causa da paixão, por causa de toda essa questão do lado da obrigação moral, eles vão e consumam o casamento. E a vida dos dois se torna um verdadeiro inferno amanhã depois. Você não vê ali, de maneira nenhuma, a presença de unidade nesse casamento. Tem que trabalhar em cima disso. Lá na célula de vocês, que dirigem célula aqui, se aparecer uma situação dessa, você não tem que trabalhar em cima. Levar as pessoas realmente a experimentar cura, lá no ponto de origem. Enquanto não é estabelecida uma redenção, lá no ponto de origem do casamento, as situações negativas vão continuar existindo. Por isso você vê casais, quem sabe estão há 20 anos casados, conflitos os mais violentos. São casais que têm vidas paralelas. Você vê na casa dois, em paralelo, você não consegue ver uma unidade, um casal, mas são dois mantendo ali a sua individualidade, não tem visão de complementariedade, vivem realmente em competição. Aí você vai ver, aquele homem nunca amou aquela mulher, e nem aquela mulher amou aquele homem. Simplesmente casaram porque tinha uma criança na jogada ali. Uma criança que veio numa gravidez precoce.
E esses casos estão dentro da igreja. Quantos casos, né, atendemos? Geralmente os filhos caminham debaixo de uma oposição violenta. A maneira que os filhos vivem são situações de crianças inocentes ali, com fortes recalques. É uma porta que pode escancarar para situações da homossexualidade, quer masculina ou feminina. O pivô é a forma pela qual aquele casamento foi formado. Diga ao seu vizinho, um casamento jamais pode ser realizado simplesmente pé em cubo e fornicação. E pode dizer ali o nascimento de um filho de maneira precoce. Quer ver outra razão de casamento? Casamentos que são consumados simplesmente para satisfazer o capricho de um pai, de uma mãe, de ambos. Ah, minha filha, você tem que casar com aquela pessoa. Só que não existe nenhuma base de amor. E muitas vezes a ação do espírito patriarcal e matriarcal é muito forte na vida dos pais, que impulsiona o filho a casar com alguém que eles querem. E claro que, nesse caso, você percebe que não há amor entre as partes. Há pessoas que dizem, olha, meu casamento, poxa, eu não amava aquela pessoa, mas meu pai, minha mãe insistiu tanto, eram amigos daquela família, para eles era uma família sensacional. Então, desde criança foram trabalhando na minha mente para que quando você tornasse jovem, você casasse com o filho lá daquele casal. Gente, eu já vi casos em que esses casamentos, as pessoas não são felizes. Os problemas vêm. Sabe o que precisa haver aí? Redenção lá na origem. Isso é muito importante em nossos dias dentro da casa de Deus, porque os maiores conflitos dentro da igreja hoje são entre os casais. E Satanás, ele quer aproveitar qualquer brecha para colocar uma cunha. Diga ao seu vizinho, casamento não pode ser realizado para satisfazer o capricho dos pais, o capricho dos sogros. Dentro da igreja, até no aspecto ministerial, casamento que tem como base uma necessidade espiritual ministerial. Então, um gelar, um jovem, ao ministério pastoral, só que o camarada é solteiro. E aí vem a pressão por parte da instituição, olha, você precisa casar logo, porque dentro do ministério é importante. Como é que você vai orientar a família se não tem experiência? E olha, amados, uma das coisas mais terríveis é um líder de igreja, de repente, querer mover na unção de Santo Antônio. Sabe por quê? Começa a arranjar casamento, gente. E nós conhecemos alguns casais que foi um casamento arranjado por quem? Pelo líder. Escolhe a pessoa. Olha, você, eu acho que se enquadra bem com aquela pessoa. Eu até dei um testemunho aqui, quando nós falamos sobre, em uma das aulas aqui para os casais, um homem de Deus, com um ministério tão poderoso aqui no Brasil. Família, os filhos todos crentes. Porém, um deles, casado já há muitos anos, depois de passar tantos anos aí, 20 e poucos anos, começou a ter conflitos dos mais terríveis. E que acabou desembocando em quê? Numa separação, no divórcio. E ele já está, claro, com a outra pessoa. Gente, e como foi terrível, porque eu vi da boca da mãe desse irmão,
que é pastor também. Ela disse assim, olha, o meu filho nunca foi feliz no casamento com a fulana de tal. Porque ambos fazem instituto bíblico. Uma denominação pós-denominacional muito conhecida aqui no Brasil. E a visão do líder, do bispo daquela igreja é a seguinte: aqui no nosso instituto bíblico, só pode haver casamento entre os alunos. Não pode casar com pessoa de outra igreja e outro ministério. Tem que ser daqui. Aqui do seminário, do instituto bíblico. E foi um casamento forçado lá por aquele bispo. E que nunca deu certo, gente. Ambos nunca foram felizes. Depois de quantos anos? 20 anos, talvez. Veio uma ruptura. Porque viviam esse efeito. Um casamento sem a bênção de Deus. Gente, isso foi muito triste. Porque, na época, os pais faziam parte daquele segmento evangélico. Então, se não seguisse a orientação do bispo, então estaria em rebelião. Gente, não dá certo. De maneira nenhuma. Isso é algo que no nosso ministério jamais influenciamos qualquer tipo de pessoa, seja homem ou mulher, foi impulsioná-los para o casamento com alguém. A gente sempre orienta, ore a Deus, busque a Deus, e o Espírito Santo vai falar com você. Nós não podemos, de maneira nenhuma, forjar algo na tua direção. Isso aí você vai buscar Deus, vai falar com seus pais, ter a bênção dos pais. E uma vez, então, você tem a testificação do Espírito, que aquele é o teu cônjuge. Você tem a bênção dos pais. Tem a bênção dos sogros. Já consumou no aspecto civil, no cartório. Então, a mim, nada mais resta senão ter uma cerimônia, ministrar uma palavra, abençoar e pronto. E viver dessa maneira. Agora, manipular, você daria muito bem com aquela jovem. Jovem, olha esse rapaz, é cheio do Espírito Santo. Eu acho que Deus mandou na igreja para você. Gente, não é dessa maneira. Líder, muitas vezes manipula, gente. E há muitos lugares onde a pessoa chega e diz, olha, você só pode casar com alguém que seja aqui da igreja, da nossa denominação. Gente, isso é completamente furado. Então, olha que tristeza para esses pais. A mãe já bem anciã, olha, o meu filho nunca foi feliz, porque ele foi obrigado a casar com fulana de tal. Claro, os dois foram pastores, à frente de igreja, ministério até bom, ministro de louvor, mas lá na frente houve uma ruptura. E quem sofre? Filhos, pais. É muito terrível isso. Então, muitas vezes vai para o ministério e o segmento evangélico diz, olha, líder da igreja tem que ser casado. Então, apressa um casamento e vai muitas vezes para um casamento errado. Nem tem afinidade com a pessoa. Quem sabe aquela pessoa tem uma visão totalmente diferente, não tem visão do ministério. E na Alemanha nós encontramos uma situação. Um pastor que se casa com uma moça, essa moça não tinha nenhuma visão do ministério. É interessante que os pais dele não aprovavam. Mas ele insistiu, casou. Gente, que inferno o casal vivendo. Nós somos lá para dizer, estão separados hoje. Nós fomos lá para tentar ministrar a ela. Que dificuldade, que batalha. Enfrentamos uma guerra violenta contra os espíritos, gente. Coisas terríveis aconteceram no dia que nós fomos atender ela. Às 11 da manhã, porém, já de manhã, 8 horas, aconteceu coisas mais terríveis. Porque foi uma batalha tremenda. E lá na frente, foi tão terrível, porque essa mulher não tinha visão nenhuma do ministério. A irmã, a mãe, os parentes do pastor falaram, não é bom. Mas ele insistiu, casou.
A mulher ia numa outra denominação, ele pastoreando na igreja, perdendo as pessoas. E foi tão terrível que aquela mulher queria a guarda dos 2 filhos gêmeos. E 2 filhos que amavam o extremo pai. E ela fez uma tramóia de maneira tão terrível que conseguiu de maneira mentirosa forjar um abuso sexual, declarando por parte do pai na direção dos filhos. E chegou ao ponto de o juiz proibir a visita dos filhos ao pai. E o pai ter contato com eles. Aquelas crianças sofreram, gente. E a gente acompanhou o caso. A irmã dele mandava lá as mensagens para nós, textos enormes. Ele também escrevia. Passava lá para a irmã e ela mandava para a gente. Que situação. Aquelas crianças querendo ver o pai. E não pôde. Ele ficou quase 2 anos preso, gente. Aí, quando veio tudo à tona, viram que é tudo mentira. Aí ele foi liberado. E interessante que o tempo que ele ficou preso, ele ganhou muitas pessoas para Jesus lá na cadeia. Pelo menos isso. E aí o tiro saiu pela culatra. Agora, hoje, quem é proibido de ver os filhos é ela. De tanta acusação mentirosa que ela levantou. E foi provado que era tudo mentira. E aí, de imediato, já liberaram ele lá daquela prisão. Mas veja, foi para um casamento completamente errado. Porque como batista, não, você tem que ter uma esposa. Você está à frente de igreja, tem que casar. Então, um caso com a primeira que aparece, gente. Não há uma base de amor, não tem visão de unidade. Nesses casos, o casamento ali é simplesmente como um contrato. Quer ver outra fonte errada de casamento? Casamento por motivos financeiros. Eu chamo isso de casamento de golpe do baú. Diga ao seu vizinho, você sabia que existem casamentos cuja base é o golpe do baú? Ah, puxa, vou me casar com aquele homem. Ah, já sei, já estou vislumbrando o que eu terei no futuro. Gente, não tem o mínimo amor, não há um amor mútuo entre eles, mas o olhinho dele, o dela, cheinho de cifrão. Ah, vou me dar bem. Estou vendo o meu futuro como é que vai ser. Isso é um problema sério, gente. É uma origem errada. Quem sabe todas as situações que vêm naquele relacionamento conjugal é por causa da situação. Vai lá na fonte. Como foi jogado sal lá na água e a terra deixou de ser estéril. Essa família vai ser alcançada, vai ser abençoada. Se há uma redenção dessa origem tão negativa, onde deu origem àquele casamento. É um casamento oriundo exatamente do interesse financeiro material. Diga ao seu vizinho, casamento com base em golpe de baú não é bom. Casamento por interesses ministeriais. Ah, puxa, aquele pastor é ungido. Olha a igreja dele como é que está. Ah, eu vou para esse casamento, eu vou ser a primeira dama espiritual. Imagina como você é tratado na igreja. Os presentes que vou ganhar como primeira dama. É com esse que eu caso. É com esse que eu amarro aí o bode. A mulher tem um talento extraordinário, solteira. É a profetisa da igreja. As palavras que ela traz são certeiras. Se cumpre logo. Puxa, essa mulher é de Deus. É aqui que eu vou amarrar o meu bode. Gente, casamento com motivação errada. Não ama aquela pessoa. Não tem nenhuma base de amor. Diga ao seu vizinho, o casamento não pode ter origem em cima de um interesse ministerial.
Quer ver outra fonte de casamento errado, que não representa a aliança verdadeira? São os casamentos que vêm por, entre aspas, arranjos proféticos. Eis que te digo, você vai casar com o Rodrigo. Mas não tem nenhum amor pelo Rodrigo, gente. Ah, mas é profecia. Gente, cuidado. As profecias de casamento, a maioria não deram certo, gente. Gente, há casamentos que foram estabelecidos por profecia. A pessoa nos procura, vive um verdadeiro inferno. Eu me casei com essa pessoa porque uma pessoa na igreja teve um sonho e falou para mim. E se eu não casasse com essa pessoa, Deus ia pesar a mão. Eu ia morrer antes do tempo. Sabe o que é isso? Feitiçaria, gente. Feitiçaria evangélica. Cuidado com os feiticeiros. Diga você, cuidado com os feiticeiros gospel. Quantos casamentos que vieram por profecia e que não deram certo? Por quê? Não tinha uma base sólida de amor, gente. Duas pessoas que nunca se amaram uma a outra. Mas veio lá uma profecia da irmã Joaninha. E eles levaram a sério. E se casaram. Diga ao seu vizinho, casamento não pode ser por fruto de arranjos proféticos. Profecia para casamento, profecia para nome de bebê. Sim, profecia para engravidar. Se chamará Paulo, porque vai ser um missionário. Aí vem uma menininha, então vamos chamar de Paula. Mas a profecia do camarada disse que era menino. E nós temos que confrontar uma pessoa, né? Porque foi dada a profecia dizendo que seria um menino, falaram até o nome que tinha que ter. E veio... o profeta deu o nome, vai ter que chamar com esse nome, porque ele será assim, assim, assim. E veio no sexo oposto. Não quis fazer. Eu tinha certeza que viria um menino. E veio uma menina, gente. Diga ao seu vizinho, tome cuidado com as profetadas. E tem gente que quer basear a sua conduta totalmente em experiências místicas. Eu tenho um critério para a palavra profética, gente. A Bíblia diz assim que o testemunho de dois é verdadeiro. Para mim é importante, se vir uma palavra profética de alguém para mim, pelo menos eu quero ouvir a mesma palavra em um outro lugar para uma outra pessoa diferente. E a Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. E isso é muito importante. Interessante, de vez em quando, a gente dá uma palavra profética para algumas pessoas. E a pessoa, puxa, mas fulano de tal tem essa mesma palavra. A gente estava na Bola de Neve lá em Toronto, pregando. Foi o último dia, no domingo. Preguei lá talvez 20 minutos. Depois só a palavra profética. E veio palavras lá para o casal. Eu estava banhando uma frente bem longe, lá no Canadá, eu acho quase 20 horas de carro. E veio uma palavra nessa direção. E juntamente com a visão. Quando eu falei para ele, aí o pastor de lá, o Fernando Nunes, ele disse, puxa, passou um profeta aqui na igreja, falou o nome, profetizou a mesma coisa aqui nessa plataforma, e você está vindo... O testemunho de Deus é verdadeiro. Confirmou a palavra do outro profeta. E veio pela segunda vez. Ele disse, não, eu vou por esse caminho, porque eu tenho plena convicção que o Espírito Santo está aí dirigindo. Diga ao seu vizinho, o testemunho de dois é verdadeiro. Por isso Jesus enviou 2 a 2. Diz lá, pela boca de uma outra testemunha, de uma segunda pessoa, toda a palavra será confirmada.
Você vê lá em Apocalipse 2 testemunhas que profetizarão por certo tempo. Cuidado com pessoas isoladas. E tem alguns profetas aí, gente, que vivem por aí perambulando. Tem gente rindo aí. Eu já sei o que são. Eu já sei o que está lembrando aí. Doutrinas crocodilo, não é verdade? Algumas coisas que a gente vê que, meu Deus do céu, você vê tanta mentira, e a pessoa tem umas profecias, ou pregação mentirosa, que até ele mesmo cai na sua mentira. Aí um pastor velhinho, ele já morreu, e ele pregou aqui em Curitiba algumas vezes. Você ouviu ontem, né? O que você achou daquela pregação? Você acreditou no que ele falou? Gente, tudo atrapalhado. Ele disse que nasceu em 1910. Mas ele fala de coisas que ele participou, nem tinha nascido ainda. Antes de 1910, gente. 30 anos atrás, como fundação da Assembleia de Deus. Quando veio lá Daniel Berg e Gunnar Wingren no Brasil, para fundar a Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, ele já existia antes. Só faltou ele dizer que já existia antes de Adão e Eva. Agora veja o que ele coloca. Chegou no Rio de Janeiro para pregar, e estava ali uma chuva torrencial, e inundou todo o local. E ele precisava chegar longe, lá na outra margem. E disse, agora? E ele, então, com uma tenda desmontada nas costas, com a bagagem. E ele disse, puxa, e agora? Como é que eu vou atravessar? De repente, disse que ele olha, um toco boiando, de 6 a 7 metros. E era noite, bem noite. Disse, puxa, Deus está providenciando o transporte. Ele foi no toco. Chegou lá na beira do rio. Daí disse que ligou a lanterna, no toco tinha duas bolinhas brilhando. Aí ele viu que eram 2 olhos. E de repente o toco abriu uma boca desse tamanho para engolir ele. Sabe o que era? Um crocodilo. Ele viajou no rio de crocodilo, 3 crocodilos. De 6 a 7 metros. Aí na igreja, mas pastor, com essa chuva, com essa inundação, como você chegou até aqui? Um crocodilo me trouxe. Gente, que mentira. No Brasil nem existe crocodilo, gente, só existe jacaré. Crocodilo tem lá, bem no norte dos Estados Unidos, em alguns lugares ali da região do Caribe, na África. Mas aqui no Brasil não tem crocodilo, gente. Tem muito jacaré, gigante, jacaré-papo amarelo. Oi? Jacaré-açu. Açu quer dizer grandão, né, na linguagem tupi-guarani. Mas ele mentiu, gente. E não para esse mentira dele. Ele falou que nasceu em 1910 e é judeu nato. Ele disse, eu nasci em Cafarnaum. Gente, 1910 já não tinha nada. Faz mais de 500 anos que ali só tem ruínas. Nós fomos para Cafarnaum, não mora ninguém lá. O pessoal que foi para Israel com a gente viu. Só tem as ruínas, não mora ninguém. E ele disse, olha, tem mais alguém que nasceu lá também, Zaqueu hoje à noite, né, Jesus? E todo mundo, aleluia, glória a Deus. E não param as mentiras. Daí ele diz, então vou um parênteses aqui para você rir um pouquinho. Ele disse, na Segunda Guerra, eu lutei bem ao lado do general fulano de tal. E falou o nome de um general inglês.
E era metralhadora por tudo ao lado, fuzil. E de repente eu levei um tiro de fuzil bem na direção do meu coração. A bala do fuzil veio, eu estava com a Bíblia no bolso. Chegou no Salmo 91, parou. Não me atingiu. E a galera, aleluia! Mentira em cima de mentira, gente. Aí ele falou que aquilo ali trouxe uma bala no coração dele, gente. E ele começou a sofrer do coração depois disso. Aí levaram ele, então, a um médico, a consulta médica. Começou um tratamento no coração. Ele cresceu, dilatou o coração. Aí chegou o tempo dele receber a aposentadoria. Diz que quando ele foi e saiu o documento da aposentadoria, o coração sarou na hora. Desinchou, ficou normal. E ele se aposentou, diz que como zelador, porteiro de um prédio. E ali ele foi crescendo. De lá ele se tornou escriturário, chefe de escritório, e por fim se tornou técnico em administração. Disse, eu nem sei o que é isso, mas me botaram de técnico. E disse, olha, e me aposentei com R$14.900. Além de ter 13º, férias, participação de lucro. Daí eu pensei, num condomínio, num prédio, participação de lucro? Olha, não sabe nem mentir direito. Gente, tudo na base da mentira. Não, para aí. Daí ele falou que foi para o Nordeste, encontrou com o Lampião e os seus comparsas. Gente, ele nasceu bem depois do Lampião. Aí disse que chegou lá, estava lá o capitão Virgulino, né? Vulgo Lampião, com todos os seus homens. E a Maria Bonita junto. E diz que cheio de mulheres de farda, corcaque, bonitas. Tudo com as cartucheiras, aqueles pentes cheios de bala, todos muito bem armados. E ele mente que nunca casou, nunca teve namorada, só que mostraram depois um vídeo com a esposa dele. Mentira em cima de mentira. Aí ele falou que o Lampião chegou para ele e disse assim, tu é pastor, né? Ele disse, sim, sou pastor. Então você vai orar por todos os meus capangas aqui. Aí ele começou a falar sobre que Jesus foi crucificado e tal. Ele disse, olha, ele falou que o Lampião falou para ele assim, puxa, ainda bem que eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, eu ia pegar todos os algozes de Jesus e ia fazer deles picadinho. Daí, quando o Lampião pergunta para ele se ele é pastor, sim. Então você vai orar e abençoar a gente aqui. Ele diz que todos os cangaceiros se ajoelharam e ele foi impondo as mãos e orando por todos. Ele diz que o Lampião ficou tão feliz que presenteou ele. Deu para ele 5 rapaduras, uma mochila com um pacote de açúcar, uma mochila de café e deu para ele também um pedaço de carne seca. Daí diz que saiu glorificando a Deus. Olha, aleluia, o Lampião trouxe sustento para nós. E aí, a outra mentira foi quando veio então Daniel Berg e Gunnar Wingel para fundar a Assembleia de Deus. Gente, ele nem era nascido ainda. E diz que os dois chegaram para ele e disseram assim, você vai fazer parte da nossa equipe ministerial para fundar a Assembleia de Deus. Ele disse que ele foi um dos fundadores também. Aí disse, olha, boa parte dos hinos da harpa cristã fui eu que escrevi. Gente, tanta mentira. Mentira em cima de mentira, gente. Então, essa questão por aí. E profecias, né? Pessoas que começam a fazer profecias mentirosas, daí que vem muitas vezes profecia de casamento, esse tipo de coisa. Diga ao seu vizinho, cuidado com casamentos que vêm.
como resultado de arranjos proféticos. Passou por Curitiba. Casamentos por fuga. Pessoas que vivem num lar disfuncional, onde a casa é um inferno, ainda que sejam crentes, mas é um ambiente de hostilidade. A pessoa diz, olha, eu vou me casar com o primeiro que aparecer diante de mim. O rapaz vive um conflito dentro de casa, litígio com o pai, com a mãe. A primeira moça que se interessar é com essa que eu me caso. E vai para esse tipo de casamento, que não vai ser duradouro. Eu anotei aqui também, uma coisa que tem muito encontrado, casamentos para conseguir trabalho em outro país. Para conseguir visto permanente. E quantos casamentos nós encontramos assim, gente? No Japão, muitos brasileiros trabalhando lá, em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra. E eu garanto a vocês, esses casamentos, ambos não são felizes. É um verdadeiro inferno. Tem que ser curado aonde? Lá na fonte. Não havendo redenção desse relacionamento, eles vão transformar simplesmente em jogo de interesse. A comunicação entre o casal vai ser sempre afetada. Os relacionamentos serão frios, distantes, sem nenhuma afetividade. Não são pessoas espontâneas entre si e produz fortes doenças físicas e espirituais. Agora, há uma palavra tão profética, maravilhosa, Isaías 61. Abra sua Bíblia, Isaías 61. Se essas situações entrar para algum casamento, o poder de Deus é tão extraordinário, está disponível para trazer um tempo de remissão, de redenção. Mexer lá na fonte. Vamos jogar o sal, a provisão de Deus, lá na fonte, como fez Eliseu. E esse relacionamento conjugal vai ser curado, sarado. Veja comigo aí, por favor, o verso 4. E eles edificarão as antigas ruínas, levantando o quê? As desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, e as desolações de muitas gerações. Quem sabe há ruínas antigas, naquele relacionamento conjugal. Houve desolações de outrora, e essas desolações de outrora, essas ruínas antigas, se refere à maneira pela qual esse casamento veio existir. Eu dei diversas causas que não refletem o valor bíblico da aliança. Esse tipo de casamento, eles não têm senso de aliança. É como se fosse simplesmente um contrato. Por esse contrato aí, era quebrado muitas vezes a qualquer momento, gente. Para eles, esse casamento é dissolúvel a qualquer momento. Não há a mínima visão de aliança. E é muito importante receber cura de maneira poderosa, para que isso não venha, de maneira nenhuma, se instalar na aliança familiar. Porque pode trazer consequências sobre a descendência. E isso está bem claro aqui no verso 9 desse capítulo. E a sua posteridade, ou seja, a sua descendência, quando a cura, será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Gente, você quer ter uma descendência bendita diante do Senhor? Então precisa acontecer o que está no verso 4. Edificar essas ruínas antigas, que foi gerado pela origem lá do casamento. Como é que foi o teu casamento? Foi um casamento por conveniência, dentro dessas razões que colocamos, ou baseado num amor mútuo, tendo a visão bem clara de Deus permeando esse relacionamento. Está lá em Eclesiastes, o cordão de tais dobras não se desfaz com
facilidade. Então edificarão as antigas ruínas e levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas de muitas gerações. Essas consequências não podem passar para a próxima geração, para a tua descendência. Tem que ser uma descendência abençoada, que tema a Deus. Por isso é necessário que haja uma cura. É necessário que haja redenção no teu casamento, remissão, a maneira pela qual ele foi aí formado. Mais um detalhe aqui, com isso termino, Pé. Vamos orar por alguns instantes. Hoje, em meio à igreja, até que na Iane já apareceu, pessoas vivendo junto há anos. E se diz, não, nós temos aí de maneira bem clara união estável. Gente, você sabia que união estável, para mim, não passa de fornicação, gente. E se vem alguém numa condição dessa, vem lá para a tua célula, você que é líder da célula, trabalha em cima, para que seja consumado, sim, uma celebração civil documentada de casamento, gente. Porque, diante de Deus, aquilo que é chamado aí, simplesmente de união estável, é fornicação, gente. É uma maneira errada de construir família. Isso é um grande problema, que tanto no aspecto civil, por exemplo, não há um reconhecimento como casamento, tanto é que num caso onde a pessoa vive com a outra, desfez lá uma aliança conjugal, agora vive com a outra pessoa e não quer consumar um casamento porque perde a pensão. Gente, civilmente a lei não reconhece que quando há verdadeiramente o rompimento de uma situação de união nesse aspecto aí, onde as pessoas simplesmente vivem juntas e têm um contrato, um documento de união estável, simplesmente é cortada a pensão. Porque a lei não reconhece. E, infelizmente, alguns pastores que acham que não tem problema. Veio uma pessoa, queria reunir com a gente, veio algumas vezes, e ela saiu de um outro segmento. Ela veio, compartilhou a situação que ela vivia. Ela vivendo, o primeiro marido morreu, né? E agora vivia amaziado com a outra pessoa. E no momento que ela efetivasse casamento, ia perder a pensão. E um pastor disse, não tem problema, você pode continuar assim. Gente, tem problema sim. Eu nunca esqueço o primeiro treinamento que a doutora Neuza veio dar aqui em Curitiba. Fizemos lá na Igreja do Nazareno. E um pastor aqui da cidade enviou um casal para ser treinado em libertação, para ministrar libertação. Eu não sabia a condição deles, não eram casados. E já na primeira ministração, o homem ficou horrivelmente endemoniado, gente. Demônios falando através dele. E aí, então, tomamos conhecimento. Que não eram casados. Aquela era uma viúva. Recebia uma pensão altíssima. E vivia com aquele homem, não casado. Mas o seminário ali trouxe um efeito tão forte na vida dela, que ela disse, não importa. É importante o reino de Deus, eu quero ver e viver o que está dentro da palavra de Deus. E sabendo que ia perder toda aquela pensão, falou com o pastor, já estava há alguns anos com aquele homem. Casaram no civil, a igreja impetrou bênção para eles, e ela abriu mão daquilo que recebia,
como pensão. E ela tinha uma habilidade na igreja, no ministério de dança, coreografia. Estava bem alta naqueles dias. Gente, e ela fundou uma escola de dança evangélica, de coreografia. Gente, o que choveu de aluno? Essa mulher começou a receber muito dinheiro. Regularizou o casamento. Abriu mão da pensão, mas o Senhor compensou por outro lado. Gente, quando alguém se dispõe a atos de fidelidade, as portas janelas do céu serão abertas. E ela decidiu, sim, resolver essa questão. Então, isso é fundamental. Nós temos aqui na igreja uma postura com relação a isso. A pessoa pergunta, apóstolo, no caso de batismo, você é favorável a batizar a pessoa não casada? Eu sou favorável. Pelo seguinte, quando você estuda ali o livro de Atos, você converte 3.000 almas num sermão, depois 5.000, e foram de imediato batizados. Ali não tem nenhum princípio que venha requerer, será que eles estavam casados legalmente? Quem era? Não diz nada disso. E também ministra ceia. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa se arrepende, se converte, entrega seu coração a Jesus. 1 Coríntios 12 diz que ele é batizado com um tipo de batismo. Qual? O batismo no corpo. O batismo no Espírito de Cristo. Ele passa a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Se ele então está fazendo parte agora, eu não tenho como negar o suco de uva e o pão lá para ele. Está aqui, né? Verso 11 também. Mas um só é o mesmo Espírito, pede todas as coisas, repartiu particularmente a cada um. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo são muitos, um só corpo, assim é Cristo também. Como Cristo é formado? Formado de muitos membros. E veja que ele fala de um batismo aqui. Vamos abrir aqui 1 Coríntios 12. Veja o verso 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, escravos ou livres, e todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Aqui está falando no batismo no Espírito de Cristo. Não é aquele batismo para ser revestido do poder, não. A palavra batismo vem do grego bapto. Bapto quer dizer incluir. Então a pessoa se arrependeu, experimenta esse batismo do Espírito de Cristo, automaticamente ela foi inserida no corpo. E isso me dá aqui uma garantia e dá a ela um direito de participar sim da ceia do Senhor. Então, batizamos e damos ceia. Agora, ela vai entrar num processo de restauração, de resgate, resolver a situação dela conjugalmente. E aí o líder vai ter que orientar. Se não consegue orientar, até para nós, a gente vai ensinar, vai ministrar pela palavra essa pessoa. É muito importante fazer isso. Agora, no que tange a libertação, com ficha de libertação, nós recomendamos que uma pessoa que vive amasiada ou na chamada união estável, ela não seja ministrada em profundidade com ficha. Porque há uma brecha aberta. E vai ser vão o trabalho que você fizer com ela. Ela resolve a situação, vai no cartório, consuma ali civilmente o casamento, tem um documento. Aí na igreja pode receber uma bênção ali. Aí está apta para passar por uma ministração de libertação a nível individual, até com ficha. Então a minha postura é essa. Batismo e ceia, eu não vejo problema em ministrar às pessoas. Mas libertação em profundidade, ela tem que resolver sim a situação dela. Porque há uma brecha aberta aí. E o inimigo vai requerer. Então é muito importante você ter uma noção bem clara disso.
E nos dias que nós estamos vivendo na igreja, aparecem muitas pessoas assim. Então, os casos que vão aparecendo na igreja aqui, a gente vai procurando resolver tudo, né, para que sejam realmente abençoados pelo Senhor. Então, veja, é necessário haver, muitas vezes, redenção no casamento. Reverter aquela situação. Glória a Deus, diga ao seu vizinho, é tão maravilhoso, porque Jesus age no tempo e no espaço. E Ele pode realmente trazer uma cura nesses efeitos que vêm de uma origem de um casamento que não foi boa, que foi ruim. Um casamento de fuga, um casamento por interesse, um casamento simplesmente para fugir da situação de casa, um casamento que foi fruto de uma profecia negativa que não veio da parte do Senhor. Isso é fundamental. Nós queremos ter um tempinho de oração e os casais já estão juntos. Aqui você pode mover aí as cadeiras, que marido e esposa estejam juntos aí agora. Pode mexer essas cadeiras aí. E que vocês, entre vocês, estejam fazendo oração para selar a unidade. Se o casamento teve origem que não foi boa, foi ruim, dentro dessas condições que eu mencionei, até de outras, coloque hoje diante do Senhor, pedindo, Senhor, que haja uma redenção no meu relacionamento conjugal. Senhor, quando casamos, foi por essa situação. Quem sabe você passa hoje conflitos, situações tão terríveis, por causa desse tipo de origem. Mas é tão maravilhoso porque o Senhor pode operar de uma maneira tão maravilhosa. Isso faz parte de um processo de libertação e cura dentro da família. Eu quero pedir que seja dedilhado uma canção e você, esposo com esposa, estejam juntos aí orando agora. Como casal, se há qualquer situação de uma fonte de casamento que não foi boa, dentro das coisas que nós mencionamos, se coloque diante de Deus em oração agora. Vamos fazer isso, todos orando aí, todos os casais, selando unidade. Vocês formam um diante de Deus. Ora, baixacatarababarabar. De repente, as situações também, onde precisa haver um mútuo perdão. Vocês não têm conseguido estabelecer uma cumplicidade entre vocês, quem sabe. Muitas vezes vivem aí com um tempo de competição, não de complementariedade. O casal são duas partes diferentes que se encaixam muito bem como um quebra-cabeça. Mas muitas vezes são duas peças fora ali do tabuleiro e vivem de maneira paralela. Que todo paralelismo caia por terra, todo espírito de competição dentro da tua casa seja vencido, em nome de Jesus, e vocês possam viver em complementariedade. Aleluia. Ora baixacatarabasandere keteri barababa, ribalabarabasandaramamá. Santo é o nome de Jesus, sim, sim. Aleluia, pode ir orando. Isso, vão conversando aí entre vocês. Aleluia. Ori carabaxarabacandereri andaramamá. Ribabababá. Ori canderere andaramamá. Rakatasharabacandarabasai. Pai, nessa noite nós declaramos, Senhor, sobre cada casal aqui, Aleluia. cada família representada, a cura do Senhor. Há um lugar de cura na Tua presença, Senhor. E nós queremos declarar sobre
aliança de cada casal, Senhor. Derrama do teu óleo, Senhor, sobre cada aliança. Sejam alianças ungidas. Aleluia. Alianças abençoadas pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Sim. Em nome de Jesus, Aliança Pai. e não contrato, Pai. Declaramos aliança. Assim como o Senhor tem uma aliança conosco, Sim. Pai. Uma aliança eterna. Aleluia. Uma aliança inquebrável, aliança de sangue. O cordão de teus Nós ombros queremos não se declarar desfaz. sobre cada Sim, Senhor. casal aqui, Senhor. Também, ó Pai, que essa aliança Aleluia. seja, essa aliança no casamento seja inquebrável, Pai. Inquebrável. Repreendemos Aleluia. agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, qualquer ingerência do inimigo contra os casais. E declaramos Sim. nessa noite desfeita, Senhor. Ó Pai, qualquer palavra de Aleluia. maldição que esteja É desfeita, está em nome pairando de sobre Jesus. eles, vindo de autoridade relacional, ou até mesmo autoridade espiritual, Aleluia. é quebrada nessa noite, é desfeita, Oh, diluída, sim, na Senhor. autoridade do nome de Jesus. Mas nós te pedimos, Pai, que haja cada dia um enamoramento entre os casais, que haja enriquecimento esse amor, esse matrimonial, enamoramento, emocional, ó Pai, Pai, em nome de e Jesus. que não sejam dois, mas sejam três, ó Pai. Sim. Ó Deus, que no meio deles esteja Jesus, ó Pai. Aleluia. Sim, Ó, Senhor. nós oramos como liderança da Sim, Iarne, Senhor. abençoando, Senhor, Aleluia. cada casal. Ó Pai, com a unção do Senhor, com uma aliança Sim. inquebrável. E que o Aleluia. amor cresça a cada dia. cada dia, sim, Ó Pai, que o Senhor. amor não somente cresça, seja desenvolvido, Pai. Em Amém. nome de Sim, Jesus. sim, que Senhor. nunca falte o óleo sobre o Aleluia. casal. Sim, o óleo Pai. da unidade. O Amém. óleo, Sim. ó Pai, que Sim, realmente Senhor. gera cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós Aleluia. declaramos sobre cada família aqui Sim. representada, sobre cada casamento aqui, Senhor, nessa Aleluia. noite, Senhor. Uma renovação do Sim. óleo, Pai, da cumplicidade no casamento, Senhor. Haja unidade, haja Aleluia. revelação, Sim, Senhor. Senhor, do reino, Senhor. Ó Pai, assim como Cristo e a Oh, noiva, Deus, Pai. Sim. Cristo é o Sim, cabeça Senhor. da noiva, Pai. O Cristo tem o compromisso real com a sua noiva. Aleluia, Mas a sim. noiva também tem o compromisso real Amém, com Cristo, Pai, Pai. sim. Assim é o casamento, Oh, Pai. ricandaraba, Ó Pai, xaraba, em cataraba. nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos, ó Pai. Aleluia. E aqueles que não puderam vir, Pai, nós Sim. queremos orar por aqueles que não estão aqui. Sim, Pai. Ó Pai, que de algum modo tiveram, Que haja não puderam estar. redenção nesses Nós oramos e relacionamentos abençoamos conjugais. todos os casais da Sim, Iarne. Pai. Em nome de Jesus, sejam abençoados, alcançados, ó Pai, e que se tem algum desajuste, haja cura nos casais, haja cura nas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos, em nome de Jesus. Pai, de maneira Aleluia. apostólica, de maneira profética, Senhor, eu quero declarar redenção sobre cada relacionamento conjugal. Como Eliseu foi lá na fonte daquelas águas que eram amargas e que trazia esterilidade sobre a terra. Senhor, que o Teu Espírito Santo vá até a fonte, onde tudo começou. Um casamento por razões fora de um propósito de Deus. As razões que nós mencionamos aqui, nós queremos declarar que haja cura, que o Espírito Santo entre ali. E toda, Senhor, a consequência que veio dentro da família, os conflitos, a desconfiança, a falta de cumplicidade, Pai, o paralelismo, o espírito de competição, Pai, em nome de Jesus, coloca as Suas mãos de maneira poderosa e queremos declarar um tempo de remissão, um tempo de redenção, Pai. Como diz a Tua palavra, as ruínas antigas, ó Pai, serão reparadas, as desolações antigas serão realmente desfeitas diante de Ti, para que a posteridade, para que a descendência seja abençoada. Ó Pai, que realmente os filhos venham alcançar um fruto maravilhoso por essas atitudes, por essa atitude, Pai. E eu quero abençoar cada casal. Abençoamos, Senhor, os que fazem parte dessa casa e não estão hoje aqui, que haja um enriquecimento matrimonial, Pai, um enriquecimento na área emocional, para que o nome do Senhor seja glorificado. Declaramos isso em nome de Jesus.
Amém e amém.